povo! Tudo bem, hein? No vídeo de hoje eu trago pra vocês um kit de pincéis para iniciantes. Então esse vídeo vai servir pra você que não tem nenhum pincel, tá perdida por onde começar, mas também vai servir inclusive pra você que já tem algum kit, já tem ali alguns pincéis, mas não consegue produzir uma maquiagem. Você vai fazer o olho, você não consegue deixar esfumado. Vai fazer a pele, não consegue deixar do jeito que você quer. Então essas dicas também vão servir pra aqueles pincéis essenciais, digamos assim, que você precisa ter aí na sua coleção. Espero bastante que você goste desse vídeo, já clica muito no gostei, compartilha esse vídeo com sua amiga, porque dica boa é de compartilhada. E olha, eu enxuguei aqui, ó, super, tá? São pouquíssimos pincéis que vocês vão ver que com esses poucos você consegue fazer uma super maquiagem. Chega de falar então e bora pro vídeo. Já começo falando que essa maquiagem aqui, ó, já está aqui no canal, viu? Foram com produtos, foi, né, a maquiagem, com produtos que eu não compraria novamente. Vou deixar esse link aqui em cima e aqui por baixo também, se você ainda não conferiu. Então vamos lá começar, ó. Eu não indico pincel de base, principalmente pra quem tá começando. Eu vejo que a esponjinha, além de ser mais prático, é muito mais fácil, na minha visão, né, de você aplicar uma base com a esponjinha. Ela é 1001 utilidades, então você consegue aplicar base com ela, consegue aplicar corretivo, consegue aplicar pó. Já com pincel de base não, é só a base e pronto. Então a esponjinha te dá essas várias possibilidades também. Então pensando nisso, eu trouxe aqui, ó, 3 esponjinhas, não é pra você comprar as 3, tá, menina? São só dicas, né, aí das 3 esponjinhas que eu mais tô gostando do momento. A primeira delas é a minha queridinha, né, da Mari Saad, gosto bastante dessa esponja. Tem também a da Nina Secrets, tão boa quanto a da Mari Saad. E uma mais baratinha tem a da Dridi. Ela, principalmente molhada, fica muito macia. Agora que ela tá sequinha, essas outras que eu mostrei, de blogueira, né, tanto da Nina quanto da Mari, elas são mais macias. Inclusive até ser seca, né, assim você consegue usar ela pra aplicar a base. Já essa daqui fica um pouquinho mais durinha, você precisa dar uma umedecida. Mas qualquer uma das 3 aqui são ótimas, super indico pra você. E como eu falei, você consegue aplicar base, você consegue aplicar corretivo e até pó também. Então já mata aí, né, 3 pincéis, digamos assim, por conta de uma esponjinha. E aí tem as formas, né, de aplicação, não cabe aqui nesse vídeo, com batidinhas, etc, enfim. Você sabendo usar, você vai ver que você consegue deixar um acabamento muito mais bonito usando a esponjinha. Ainda falando da pele, eu indico super um pincel fofão de pó, desde que são bem grandes, sabe? Esse daqui é um da Macrylan, é o B112, é um pincel baratinho. Como o próprio nome já diz, é um pincel de pó. Então, pra aplicar pó assim, ó, por todo o rosto, tanto pó compacto quanto pó solto também, pra fazer a aplicação aqui embaixo você também consegue, é só você dar uma apertadinha assim nele pra ele ficar menorzinho e você conseguir adicionar o pó aqui embaixo. Não vai fazer assim, ó, senão você até pode também, tá? Fazer assim sem deixar ele bem juntinho as cerdas, mas assim vai ficar pouquinho pó. Se você quiser concentrar um pouquinho mais, é só você fechar assim bem as cerdinhas com os dedos e ó, vem aplicando. Então o pincel de pó pra mim também é essencial, porque pó tem que ser aplicado, não é mesmo? Pra selar toda essa pele. E por último, de pincel facial, sim, por último já, eu indicaria esse tipo de pincel, que é um pincel chanfrado. Esse aqui é o M102 da Macrylan. Ele indica que é um pincel para blush e bronzer. E sim, ó, e você vê que ele é um pincel fofinho. Isso é importante, que seja um pincel fofo. E importante também que não seja um pincel muito grandão, tem que ser um pincel mais intermediário. E ele que seja chanfrado, porque esse chanfrado é que vai fazer ele ser 1001 utilidades. Então, quando você utiliza assim, ó, você consegue usar ele para aplicar blush, com essa pontinha aqui, ó, para dentro do seu rosto. Você aplica blush. Se você vira ele com a pontinha para fora do seu rosto, você consegue aplicar o contorno facilmente. E aí, com essa pontinha, somente com essa pontinha, você consegue aplicar o iluminador. Então, assim, ó, pincel 3 em 1, menina. Com esse pincel aqui, você faz muita coisa nesse rostinho aí. Então, tendo só ele, você vai ver como que já vai dar uma super diferença, porque ele é macio ao ponto certo. Eu indico bastante esse daqui. E aí, pra sobrancelha, eu diria que vai variar muito, porque vai que você não tem uma sombra para sobrancelha, então uma pastinha de sobrancelha. O que você usa na sua casa é um lápis de sobrancelha, então você não precisa de um pincel de sobrancelha, certo? Mas se você tem alguma sombra de sobrancelha ou gel, pastinha de sobrancelha, você precisa de um pincel assim, ó. Esses daqui pra mim são perfeitos. Esse aqui é o A14 da Macrylan. De um lado ele é chanfradinho, esse aqui eu gosto porque ele tem um tamanho bom, não é muito pequenininho, mas também não é grossão. A finura dele também é na medida. Tem uns que são muito finos, então não facilita em nada a sua vida
dúvida na hora de aplicar. E tem uns que são muito grossos, também pode deixar muito grosseiro. Esse daqui da Macrylan é na medida certa. E do outro lado tem essa escovinha, que é bom pra dar aquela, ó, esfumadinha. Eu não consigo aplicar sombra ou pastinha, enfim, sem depois dar uma esfumada, porque senão fica muito marcado e tal. Então esse pincel aqui, na verdade, como eu falei, seria um pincel opcional. Se você tem uma sombra ou uma pastinha, você compra um tipo, né, de pincel assim. Se não, se tem só lápis, ou então não usa nada na sobrancelha, você obviamente não precisa desse tipo de pincel. E agora falando, pincéis para olhos. De esfumar, eu sempre indico vocês terem dois, porque fica mais fácil de fazer uma transição de cores, por exemplo. Eu trouxe aqui dois para exemplificar, mas na verdade isso vai depender do tamanho do seu olho, principalmente do tamanho aqui da pálpebra móvel, né? Desse espaço de pálpebra móvel que você tem. Então, pro meu tipo de olho, pro meu formato de olho, tamanho e tudo mais, esse pincel aqui, ó, que é o E210 da Glow Me Up, é um tamanho muito ok, porque eu consigo, ó, deixar bem esfumadinho aqui. Se você tiver aqui um espaço de pálpebra maior, você pode escolher um pincel um pouquinho maior. Se você tiver um espaço de pálpebra menor do que o meu, você então vai escolher um pincel menor. Então aqui a ideia é mostrar pra vocês que é interessante vocês terem dois tipos de pincéis de esfumar. Um é esse assim, ó, que é esse estilo rabo de cavalo, né, que a gente costuma falar, que começa mais fininho e ele vai aumentando e é arredondado, tá vendo? Ele costuma ser bem macio. As cerdas precisam ser bem macias. Tem cerda que você passa assim a mão, que ela é até meio áspera, foge desse tipo de cerda, tá? Macrylan tem vários também. Eu trouxe esse aqui porque ele é bem no formatinho do meu olho mesmo. E o outro tipo de pincel de esfumar que eu indico é um pouquinho menor. Então assim, ó, sempre pensa nisso, um pincel maior de esfumar e um pincel um pouquinho menor e um pouco mais denso. Consegue reparar que esse daqui, ó, tem as cerdas mais macias e esse aqui é um pouquinho mais denso? A cerda desse daqui, ele é mais juntinha. A cerda desse outro, ele é mais aberto. Quando a cerda é mais aberta, vai deixar mais esfumado. Não vai deixar tão concentrado. Se as cerdas são mais fininhas, mais juntinhas, é porque vai deixar a sombra concentrada. Então, tendo esses dois tipos aqui de pincéis, você consegue, por exemplo, ó, fazer esse esfumado aqui que eu fiz. Que é pegando o maiorzão pra deixar bem esfumadinho e pegando o outro pincel, que foi inclusive o que eu usei, né, pra essa maquiagem aqui, que é o Y17 da Seven Colors, pra deixar bem concentrado. Então, tendo esses dois tipos de pincéis de esfumar, vocês conseguem fazer aí, ó, várias maquiagens. Se tivesse que eu só posso comprar um pincel de esfumar agora, qual que eu compro primeiro? Esse aqui, ó, que seja mais do tamanho aí do seu olho, um pouquinho mais macio, porque você vai conseguir fazer aquele esfumado de marrom, por exemplo, e tal. Aí depois você compra o segundo. Na verdade, assim, gente, pincel de esfumar é aquele tipo de pincel, assim, quanto mais você tem, melhor, tá? Não vou mentir. Principalmente de tamanhos e formatos diferentes, né? Um pouquinho maior, um pouquinho menor, com as cerdas mais juntinhas, com as cerdas maiores, porque isso vai fazer a diferença no acabamento da sua maquiagem. Cada um vai servir ali pra um acabamento diferente, pra um tipo de maquiagem diferente, entende? Mas principalmente pra quem tá começando, tendo esse e esse, são ótimos, tá? Já é aí um meio caminho andado. E aí, pra finalizar a parte de olhos, eu super recomendo o pincel M907 da Macrylan. Tem também o W907, todos esses que são 907, assim, pequenininho da Macrylan, eles são bons, tá? E são muito parecidos, assim, um com os outros. Muda mais mesmo o cabo, mas tudo é a mesma coisa, tá? Mas esse pincel aqui, ele tem o tamanho ideal pra aplicar a sombra aqui embaixo, tanto pra aplicar quanto pra esfumar também. Gente, pra mim não tem igual, sério. Eu já usei outros, eu gostava até de outros, mas depois que eu descobri esse daqui, eu vi como fez diferença. Porque se você tem um pincel um pouquinho maior, ou tenta aplicar com algum desses, por exemplo, você vai ficar aqui, ó, com a sombra gigante aqui. Não é o que a gente quer. A gente quer uma coisa mais concentrada, mas ao mesmo tempo esfumada. E esse tipo de pincel vai fazer isso. Inclusive, no meu curso de automaquiagem, né, pra quem não conhece, eu tenho um curso de automaquiagem online, vou deixar o link aqui embaixo. Ele é ótimo, tanto pra quem é iniciante, quanto também pra quem já começou nesse mundo da maquiagem, porque tem várias dicas. E aí eu dou essa dica desse pincel aqui, e várias alunas já falaram que depois que compraram ele, o W907, enfim, pra aplicar a sombra aqui embaixo, mudou a vida delas, porque realmente muda, tá? Super diferente. Então aqui, ó, dica de curso que eu estou dando aqui. Mas esse tipo de pincel vai mudar a sua vida se você tem dificuldade pra fazer aqui, ó, bem esfumadinho. E aí, eu vou indicar aqui mais um, mas também esse seria meio que opcional. Eu gosto muito desse tipo de pincel, que é um pincel pra aplicar sombra, pra concentrar sombra, principalmente na pálpebra. É que eu não tenho nenhum aqui que seja da Macrylan, seja mais fácil de você encontrar. Esses dois são bem parecidos, no caso seria ou um ou outro, eu trouxe os dois só pra exemplificar. Um é o da marca Jolie Jolie com a Nath Teodoro. Esse aqui é o N118, ele é um pincel ótimo, tem um tamanho muito bom. E o outro é o da Miss Fringe. Esse daqui eu não sei se ainda encontra, assim, 25 de março da vida, mas eu lembro que quando eu comprei por bem baratinho na 25 de março, só não tem numeração. Ele é bom, por exemplo, pra aplicar, ó, essa sombra mais clara, você consegue
a aplicar com ele. Mas por que eu falei que é o pincel opcional? Porque essa sombra você consegue aplicar até com o dedo, tá? Principalmente se você não tem a unha grande, essas sombras cintilantes aplicando com o dedo fica bem mais pigmentada. Então, se você tem essa facilidade, você não precisa ter um pincel desse daqui. Mas se você não tem essa facilidade, tem a unha muito grande, né? Porque acontece, tem gente que não tem a minha unha, por exemplo, né? Uma unha média, assim, mas tem hora que eu não consigo aplicar a sombra aqui porque a unha atrapalha. Então, eu prefiro pegar um pincel desse. Então, esse tipo de pincel seria, assim, ó, o quarto pincel pra você comprar, tá? Como eu falei, eu só posso comprar um. Qual que eu compro, Jéssica? O de esfumar. O próximo. Aí você pode ter um desse daqui menorzinho, tá? Que é pra fazer aqui embaixo. O próximo. Aí, mais um de esfumar, só que um pouquinho menor. Agora o próximo. Aí seria esse quarto aqui, né? Que seria um ou outro pra aplicar sombra. Exatamente nessa ordem pra facilitar aí a sua vida. E esse daqui também, o M907 da Macrylan, é legal se você quiser fazer um falso delineado, aquele delineado esfumadinho. Você consegue fazer aqui, ó, bem esfumadinho com ele. Aliás, não sei se você reparou, mas eu não indiquei aqui nenhum pincel de delinear, porque, principalmente pra quem tá iniciando, o delineador eu acho que é o último passo, né? Eu diria. É muito mais fácil você usar uma caneta delineadora do que um delineador em gel. Por isso que eu não indiquei aqui, porque, de verdade, pra quem é iniciante, não necessita, né? Mas você pode pegar esse daqui, ó, pra fazer um falso delineado aqui, ó, bem enxumadinho, que você vai conseguir também. Com o pincel M907, você também consegue aplicar a sombra aqui na pálpebra, né? Como eu falei, essa sombra mais clara. Só que ele é pequenininho, bem pequenininho. Então, principalmente se você tem esse espaço de sombra, esse espaço de pálpebra, na verdade, um pouco maior, pode ser que você tenha mais dificuldade, mais trabalho mesmo, né, de ficar ali aplicando. Mas assim, não tem grana pra comprar agora um pincel de aplicar sombra. Só pegar esse que você também consegue fazer esse efeito, mas como eu falei, isso só vai demorar, tipo assim, alguns segundos a mais, né, digamos assim, pra fazer. Mas esse também você consegue aplicar. Então, esse pincel é daqueles 1001 utilidades também. Então, como vocês viram, eu enxuguei assim, ó, bastante aqui a quantidade de pincéis que você precisa. Indiquei alguns também que seria, assim, bem opcional, só se você precisar ou não. E de verdade, gente, com essa quantidade de pincéis, você já consegue fazer uma maquiagem básica e até ali uma intermediária. É só você saber usar a ferramenta que você tem aí, os pincéis que você tem aí. Mas usar o pincel certo faz toda a diferença na maquiagem. Eu espero bastante que tenham gostado desse vídeo. Já clica muito no gostei. E é isso. Até o próximo. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!